agora, vamos lá. Vou tentar recapitular aqui o fio aqui de tudo que a gente conversou aqui para eu me localizar no espaço-tempo. Você começou falando da tua experiência com o Yosef, porque eu ia te perguntar se você conhecia outras consciências, assim como o Yosef se transformou no Senhor dos Ventos. Você disse que ia contar sobre outras consciências que você conheceu e teve uma relação pessoal, como você teve com o Yosef. Sim. Né? Só que aí nós começamos a entrar no assunto do Egito Antigo, na sua vivência com o Yosef. Essa vivência que você teve com o Yosef, você só conseguiu acessar ela através de uma projeção astral ou mental com grande lucidez, numa projeção em que você viu o que você viveu, seria isso? Onde você viu com todos esses detalhes, que você ficou preso lá embaixo, depois eles prenderam vocês no deserto, tudo isso você acessou uma memória através de uma regressão ou de uma projeção astral? É uma projeção astral. Astral? É. Você não precisou ir para o mental, né? Não. Uma projeção astral. Eu consegui ver tudo isso. Tá. Agora, isso tudo que eu vi, eu vivi, na verdade. Com o Yosef? Eu coloquei até no livro, né? Não coloquei no livro, coloquei no livro isso. 7 sementes? Coloquei. Aí eu falei, eu preciso escrever isso, porque eu não sei o que pode acontecer comigo e eu posso perder um monte de informação. Eu fiquei pensando nessa possibilidade, sabe? Falei, caramba, se acontecer alguma coisa comigo, eu perco essas informações e tem coisas que eu já não lembro mais. Entendeu? Quando você me pergunta, mas quando você teve tal experiência, eu fico em dúvida, entendeu? Ainda mais porque a quantidade de vida que você tem, que ele tem, no plano, na terceira dimensão, aí ele vai dormir, aí ele apronta um rebu lá em cima, encontra com um monte de gente, quando ele volta, a tua memória é algo fantástico, cara. Mas aí eu fiquei preocupado com isso, tanto é que eu comecei a escrever várias coisas, e eu sei que os relatos de projeção astral que eu faço, eles são sempre muito curtos, porque eu fico com receio de falar coisa demais, né? E até me confundir, ou fala só o que eu realmente lembro, o que eu fiz realmente. Então eu conto às vezes muito menos, porque eu sei que algumas coisas que eu falar, depois eu posso me confundir, entendeu? Eu posso estar falando coisas do passado. Eu falo, caramba, como é que... Mas então, esse teu relato com Yosef no Egito Antigo, você acessou através de uma projeção astral. Sim. E isso você acessou antes dos seus 20 anos. Sim. Numa projeção astral onde você já estava com um nível de lucidez muito alto. Sim. Né? Perfeito. Antes disso, você tinha encontrado com Yosef no plano astral, no tempo presente, quando você tinha 15 anos, 17 anos, 18, ou você ainda não tinha encontrado com ele? Eu tenho a impressão de que eu já o tinha encontrado, entendeu? Mas eu não sabia, eu não sei dizer exatamente quando eu encontrei, mas eu lembro que eu tive contatos com uma pessoa que para mim era ele, entendeu? Eu falei, mas como é que pode? Como é que esse cara aparece na minha vida e de repente ele desaparece? Ele sumia. Ele era um amigo, entendeu? Um amparador. Era um amigo que era muito querido meu e eu não lembro o nome dele. Entendeu? E eu estudava e ele ia na sala de aula. Eu falava, o cara está aí. Depois ele passava uns dias sem aparecer. Depois ele aparecia de novo. Entendeu? Eu falava, está aí. Mas eu ficava nessa coisa, só que naquela época eu não sabia, não tinha essa definição que eu tenho hoje de ter vivido tudo isso e ter aprendido muita coisa. Então, eu falava, caramba, agora eu falo, será que era ele mesmo? Né? Mas eu nunca parei para perguntar para ele, era você? Né? Sabe? Entendi. Mas aí, depois disso que você estava contando,
que o Yosef se libertou das amarras, tirou vocês foram teletransportados para uma cidade, pegaram um pão, saíram andando e ele anunciou que seria o Senhor dos Ventos. Isso aí depois eu queria entrar mais a profundo com você, mas logo depois disso aí, você emendou com a história de que você estava em São Paulo com 20 e poucos anos, não sei, e você sempre pesquisou várias seitas, religiões, linhas filosóficas, porque você já me contou isso, e numa dessas suas buscas você soube que tinha um ritual de magia negra. Você já sabia que era o ritual de magia negra? Eu não sabia que era magia negra. Eu sabia que era de magia. De magia. Eu não sabia que era de magia negra. Em São Paulo. E aí você foi. Aí você chegou lá, você não estava se sentindo muito bem, conseguiu sair de lá, e quando você chegou em casa, você passou muito tempo tomando banho, e quando foi deitar, quando você saiu no astral, tinha duas consciências te esperando. Eu pensava até, quando você estava contando, que você ia contar daquelas consciências subhumanas, de uma consciência subhumana que veio com um parente seu de uma boate, não sei o quê, e que te deu uma surra no plano astral, que você precisou ir lá no sol sagrado, trazer algumas consciências para conseguir enfrentar. Não foi essa. Não, exatamente. E aí, quando você saiu dessa vez, essas duas consciências, de uma forma educada, te levaram, te convidaram a ir para um lugar, e você começou a frequentar esse lugar, né, várias vezes. Ou seja, então é por isso que você emendou uma história na outra, porque foi justamente quando você estava se limpando daquela carga negativa da magia negra que nas tuas primeiras projeções essas consciências apareceram e já te carregaram para esse grupo. Sim. E aí, na minha interpretação, é como se o grupo que já estava de olho em você falou assim: bom, ele tem potencial, né? Ele já tem um nível de experiência, de conhecimento muito acima de muitos seres humanos que estão aí. Ele tem a mente aberta, né? Então ele tem capacidade de aceitar o que nós vamos apresentar para ele. Só que ao mesmo tempo, agora é o momento da gente agir, porque se a gente não agir agora, é capaz dele ser cooptado por um lado negro desse aí. Porque você tinha acabado de ir no ritual de magia negra. Aí a minha interpretação, tipo assim, vamos nos adiantar e vamos pegar logo, fazer contato logo com esse, vamos dizer, novato, né? Ou com essa pessoa, porque pelo que eu estou entendendo, você era a única, pelo menos, que tinha um corpo físico na Terra. Todas as outras 12 estavam desencarnados ou eram de outros planos, aí eu não sei. Eu não sei se você sabe disso também. Eu sei. Eram todos encarnados. Hã? Eram todos encarnados. Encarnados? Estavam aqui na Terra. Também. E eles projetavam e iam lá para lá. O único desencarnado era o ET, era o Zeta. O Zeta também era encarnado. Não era sua mãe, não, né? Era minha mãe. Era sua mãe? Rapaz. Mas você não tinha percebido da primeira vez? Não percebi, não dava para perceber. É impossível perceber. Impossível, você não consegue. Quando você vê uma consciência zeta que tem as mesmas características, todos eles têm a mesma característica de aura, de tudo, entendeu? Você fala, não é possível, né? Nem me passou pela cabeça isso. Eu entendo que esse encontro é de consciências que já fazem um trabalho de muito tempo e que estão se encontrando para continuar as diretrizes do que tem que ser feito, era mais ou menos isso. Sim. Então... Mas naquele momento que você ainda era jovem, isso não estava tão claro para você nos primeiros encontros, depois que você foi entendendo que você era parte desse projeto, desse trabalho? Sim. Era... Com certeza. Mas não havia possibilidade de eu me tornar uma consciência má, entendeu?
Não havia mesmo, porque toda a minha formação durante os séculos, ela foi de recuperação da minha consciência, de fazer coisas positivas, né? Então eu sei que não era possível isso, mas acredito, né, que eles apareceram para aliviar mesmo a situação, entendeu? Aliviar naquele momento onde você tem alguma ligação, o fato de assim que você saiu da magia negra, eles terem aparecido, ou foi casual? Não, foi uma coisa providenciada, né? Tanto é que depois a minha própria mãe falou sobre isso, entendeu? Ela falou sobre isso. Na tua casa? Na minha casa. Ela era muito brincalhona, né? E ela falava coisas que eram desse tipo, né? Fala assim, onde é que você teve essa noite? Pô, tive fazendo o que eu sempre faço, né? Tá certo. Mas ela sabia o que eu fazia, né? Aí, outro dia ela falava, como é que foi a sua noite? Eu falei, não, eu já falei para a senhora, eu tive fazendo projeções astrais. Uau, então. No outro dia, ela falava, era a mesma história, entendeu? Até um dia que ela falou, por que você acha que eu não sei onde você vai à noite? Eu falei, a senhora sabe onde eu vou à noite? Você ainda não tinha percebido que o Zeta era ela? Não tinha. Aí ela pegou e falou assim, com quem você falou? Na ponta da mesa. Ela precisou falar isso para você perceber? Puta, eu fiquei mal. Eu falei, ai, foi ruim, viu? Foi ruim. Caramba, você ainda não tinha se tocado até Não tinha então? me tocado, não tinha me tocado mesmo. Você já conhecia parte dessa história? Não, mas dessa história dos 12 aí, do encontro? Do encontro, sim, da mesa, que ele não via o rosto, mas isso que foi aparecendo aos poucos e até do Zeta, não. Caramba, que memória. Eu que já imaginava que sua mãe era a pessoa da ponta. Já imaginava, né? Mas eu não sabia que era a única que se apresentava como Zeta, por exemplo.